Bem-vindo a mais um Café com o Pastor. E não sei se você observou, mas esse nosso Café com o Pastor tem a estreia de uma xícara, uma caneca, uma xícara especial que eu recebi de um amigo meu. Aqui na frente tem a logomarca da igreja e do outro lado o nome deste programa que tem se tornado comum no nosso dia a dia, das terças às sextas-feiras, todos os dias com um pastor diferente. E foi o Marcos Rodrigo, o que eu chamo carinhosamente de Marcão. Ele trabalha com isso, com outras coisas gráficas, na Infinity Express, e ele, com todo carinho, preparou esse presente para a gente. Inclusive, ele faz personalizada canecas como essa, e tá aí uma boa opção para um presente. Mas o nosso devocional desse Café com o Pastor dessa terça-feira, eu quero compartilhar com você um versículo. Quero meditar nesse versículo. E esse versículo uma irmã, ela me enviou na semana passada e eu gostei tanto desse versículo. Foi bem confortante para mim. Eu digo, poxa, tá aí. Eu vou fazer a meditação do nosso Café com o Pastor em cima dele. E se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Se você quiser, você pode acompanhar comigo. O apóstolo Paulo vai caminhando para o final desse versículo. E ao caminhar para o final desse versículo, é interessante que ele nos fala a respeito da nossa esperança. Que assim como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E claro, ressuscitaremos para uma nova vida diferente dessa, sem conturbações políticas, sem pandemias, sem dificuldades, sem fome, sem dor, sem doenças. E essa esperança é uma palavra de ânimo que ele envia à igreja de Corinto e também, para todos nós. E ao final ele dá uma palavra de encorajamento em meio às dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele tinha muita propriedade para estas palavras de encorajamento em meio à dificuldade, porque ele sabe o que é sofrer, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ser preso, sabe o que é ser apedrejado, e mesmo assim não desistiu da sua caminhada. A tradição diz que o mesmo foi decapitado por Nero devido ao incêndio de Roma. E ao final desse capítulo 4, depois desta palavra de ânimo, da esperança que nós temos, ele vai lá para o verso 16, que é esse verso, a partir desse verso, que eu quero olhar com você nesse nosso devocional, desse Café com o Pastor. E ele diz assim, 2 Coríntios 4,16: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Já que temos essa esperança, lembrando que não é qualquer esperança, porque se trata de uma promessa feita pelo próprio Jesus. Ele viria nos buscar. E tem uma garantia que assim como Jesus ressuscitou, nós, os mortos primeiramente, ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para encontrar com Cristo nos ares uma nova vida. Essa é a esperança que nós temos. Já que temos essa esperança, então não desanimamos. Não desanimamos, e apesar do nosso homem exterior se desgastar, é óbvio que em meio às dificuldades gera um certo desgaste. Principalmente em pessoas expressivas, que o semblante, a face, ela demonstra as dificuldades da vida que porventura esteja enfrentando.
E é óbvio, né? Na dificuldade você talvez não durma a mesma coisa, talvez um pouco de ansiedade, ou se você não tem essa ansiedade, mas você ora mais, não é? E quando eu acordo à madrugada para orar, o meu sono já não é mais a mesma coisa, interrompe o sono, e o resultado, acorda com um pouco de olheira, acorda com semblante cansado, um pouco abatido. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz para todos nós que, olha, meus irmãos, apesar do nosso homem exterior estar se desgastando, o nosso homem interior se renova a cada dia. Sabe por quê? Olha o versículo 17, nos dá a resposta. E diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o motivo. Para nós encontrarmos forças, para não desanimarmos, para não tropeçarmos nessa caminhada cristã, para não abandonarmos o barco. É simples. A esperança. Os sofrimentos atuais não se comparam à glória eterna. As dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, nós somos acometidos por problemas, por tempestades, mas que fique claro, leves e momentâneos. Por que leves? Simples. Aprenda uma coisa. Não olhe, não se impressione com o tamanho da tempestade. O mais importante não é o tamanho da tempestade, é o resultado final. Passarmos por toda aquela tribulação, passarmos por todas as dificuldades, isso é o mais importante, sairmos ilesos ao final de tudo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso que são leves, e Deus está no barco, Ele está no timão. Momentâneo, porque olha a palavra maravilhosa, olha, a dificuldade se limita a esta vida. Temos uma eternidade ao lado de Jesus. Sem dificuldades, sem tribulações, sem doenças, sem desemprego, sem ansiedade das contas que não param de chegar. Você quer palavra de ânimo melhor do que essa? E olha que interessante, ao mesmo tempo, momentaneamente, que o nosso homem interior está se sofrendo, se desgastando, ao mesmo tempo que passamos por essas tribulações, o nosso homem interior se renova a cada dia. Ou seja, da mesma forma que aparecem as dificuldades e nós sofremos, simultaneamente nós estamos sendo renovados. Nós estamos amadurecendo. Nós estamos desenvolvendo o nosso caráter. Deus trabalha em nossas vidas em meio às dificuldades. É muito importante que você entenda isso. As tribulações da vida que nós passamos, elas são instrumentos de Deus para nos transformar em homens e mulheres de Deus. Deus usa as tempestades. Apenas confie que em todas essas dificuldades, tem mais um detalhe, todas essas dificuldades, por maior que sejam, não se comparam à glória que nos será revelada. Meu irmão, nada se compara ao que teremos com Jesus na eternidade. E olha o que é interessante. O apóstolo Paulo termina essa linha de raciocínio dando uma dica muito importante para você em meio às dificuldades da vida. Olha no verso 18. Assim, ele está indo para a conclusão, isso mesmo, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Olha que interessante. Pare
de olhar para o tamanho do problema. Seus olhos precisam estar na esperança, a eternidade ao lado de Jesus. Talvez está faltando você clamar mais, pedindo: venha logo, Senhor Jesus. Talvez as dificuldades que acometem nossas vidas, elas sejam para que eu e você venhamos a nos desprender desta vida passageira, esperarmos ansiosamente a volta de Jesus. Tire os seus olhos do problema, olhe para o final, com Jesus Cristo, por toda a eternidade, para todo e sempre. E olha o que ele conclui ainda aqui, quando ele fala para que nós fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, tudo aqui é passageiro, até a dificuldade que você está passando é passageira, mas o que não se vê, nós não olhamos com esses olhos, nós só conseguimos contemplar com os olhos da fé, o que nós não vemos, a promessa se concretizar. Os que morreram com Cristo, ressuscitarem, e nós vivos, termos os corpos transformados, e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. É esse ponto, é esse foco, que você tem que mirar os seus olhos, aquilo que não se vê, pois Ele é eterno, e assim, nós vamos enfrentar esses problemas com mais facilidade. Foque no eterno, não no transitório. Foque com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Depois dessa palavra de ânimo, eu convido você a terminar esse momento fazendo uma oração juntamente comigo. Vamos orar? Oremos. Pai, que o Senhor abençoe a todos nós. Eu sei como é difícil enfrentarmos tribulações. Eu sei que não é fácil as tempestades da vida, mas também eu sei que nada se compara com a glória que nos será revelada. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, não para os problemas transitórios desta vida. Abençoe a cada um desses que estão acompanhando esse momento. Guarde-os e proteja-os. Ajude-os. Ajude-nos a enfrentar tudo isso que estamos passando. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a você. E até o próximo Café com o Pastor.